muitas dicas, muitos macetes que vocês vão poder aplicar na jornada, dentro da jornada. Tradicionalmente, dentro de uma jornada de sucesso cliente, então a gente inicia pela adoção, né? Que no final das contas é fazer com que o cliente inicie a sua utilização de forma alinhada até atingir, então, o seu primeiro valor, né? Que seria atingir um sucesso esperado que pode ser feito num curto período de espaço de tempo, né? Para não ser aquela coisa do tipo, ficou meio ano sem ter nenhum resultado. Legal. A próxima etapa, então, seria a tal da retenção, né? Que seria o quê? Fazer a pessoa seguir utilizando para que ela possa, então, perceber uma contínua transformação e crescimento do seu sucesso, certo? Para que daí a gente possa ter chance de fazer a outra etapa, que seria então uma possível expansão. Expandir o relacionamento com a empresa. Se a pessoa comprava só produtos de linha 1, comprar também agora os produtos da linha 2, que são produtos mais avançados. Ou, no caso de um serviço, se ela contratava dentro de um portfólio de serviço só a parte A, contrata a parte B também. Então vamos lá, vamos pensar em 2 exemplos práticos, né? Num caso de produto, eu estava comprando facas de cozinha e aí para cozinhar em casa, né? E aí eu nem sabia cozinhar, daí essa faca me ensinou receitas e me mostrou que eu poderia sim, utilizando aqueles produtos, fazer os tipos de cortes de carne que eu gostaria de fazer para mim, para minha família, para meus amigos, beleza? Aprendi com a marca de facas a fazer esses cortes, aí eu comecei a fazer algumas receitas mais avançadas e comecei a perceber que aquilo realmente era legal, era satisfatório para mim, mas eu queria ter mais agilidade em fazer esse momento da preparação das comidas ali, da mise en place, né? Cortar os legumes, aquela outra coisa toda. E daí a empresa vai lá e me diz assim, legal, Guilherme, agora que tu já gostou de cozinhar, que tu tá gostando de cozinhar, que tu conseguiu se sentir feliz cozinhando, então, e tu quer agora ser mais rápido, tem uma linha que é semi-profissional, não é aquela amadora que tu tinha, agora tem a semi-profissional, que ainda não é uma profissional, mas que tu vai poder cortar esse tipo de carne diferente, esses legumes, vai poder fazer esses outros tipos de coisas que tu não conseguia fazer com aquela linha anterior. Então, como que essa empresa ia vender essa linha semi-profissional para mim se eu não tivesse nem conseguido fazer os primeiros pratos com a linha amadora? Eu não ia comprar semi-profissional, né? E aí ela, me levando para o nível semi-profissional, ela tem que começar, então, de novo o nível de adoção, né? Como que usa essas outras facas que chegaram, que eu não sabia nem que existiam, nessa linha semi-profissional, e quais pratos eu posso fazer, quais habilidades culinárias eu vou poder desbloquear usando esse produto. Daí, se a empresa me ensina de novo como utilizar e quais pratos fazer, aí ela vai gerar demanda para mim e ir para profissional, quem sabe, ali na frente, né? Então, esse que é o primeiro ponto. Então, a expansão, ela requer o uso, a retenção. E a expansão, ela pode estar ligada a subir um nível de categoria de produto, ou ela pode simplesmente ser uma reposição por um produto desgastado, né? Então, por exemplo, digamos que eu cheguei na semi-profissional, ali nas facas semi-profissionais, e eu não queira avançar para profissional, mas eu usei 3 anos as minhas facas, elas perderam todo o fio, elas não estão mais adequadas, não estão mais boas como eram 3 anos atrás, eu vou querer de novo elas. Então, a empresa me segurou, ela me reteu. E ela teve, de fato, uma expansão, que foi uma reposição, não foi um upgrade, mas foi uma reposição. E aí tá show de bola, né, cara? E aí a gente vai alongando a vida do cliente dentro de um contexto, dentro dessa jornada. Claro que tem as outras etapas, né? Mas vamos lá. Eu dei um exemplo de produto, vamos dar um exemplo, então, de serviço. Vamos pegar aí uma academia, que é um exemplo fácil, eu acho que todo mundo entende. Eu entrei na musculação e eu tô lá na musculação, fazendo o meu treino. Daqui a pouco eu percebo que estou avançando, estou gostando dos resultados que eu estou tendo, mas eu quero ter mais, eu quero agora acelerar. Daí eu percebo que tem outras pessoas que estão sendo assistidas de forma mais próxima, desculpa, que é um personal, ou um semi-personal, alguma coisa nesse sentido. E daí eu posso expandir para contratar um nível 2 de serviço, que seria, por exemplo, um personal. Ou ainda, eu posso chegar também ao longo do treino e dizer, mas olha só, eu queria melhorar o meu aeróbico, eu tô com o meu corpo legal, mas eu queria ter mais fôlego.
Ah, bacana. Então, quem sabe tu faz aqui um outro treino aeróbico, tu pode fazer esse treino aqui, ou aquele outro treino lá, que seria, digamos assim, um extra, né? Então, eu tenho a musculação e tenho mais agora um treino Uhum. aeróbico a mais que eu expandi, ou um personal que eu expandi. Então, só que a pessoa só compra o avançado se ela adotar primeiro o uso do primeiro e ao chegar no primeiro valor. Uhum. Daí ela vai ver, não, beleza, consegui chegar até aqui, tá valendo a pena, eu quero dar um passo a mais, vale a pena investir mais, e aí eu vou em direção a um investimento acima, né, cara? Depois que a gente consegue gerar um primeiro valor para o cliente, a ideia é que o cliente seja mais autônomo do que na adoção. Uma vez ele sabendo qual o potencial da ferramenta, é incentivar para que ele utilize ela cada vez mais. Pensa que você tem uma máquina de dinheiro, a maneira como você apertar o botão vai gerar dinheiro. E vocês têm que entender que porque a empresa de vocês é uma máquina de dinheiro, talvez vocês não estão sabendo apertar o botão. Mas então, no primeiro estágio, vocês vão ensinar o cliente a apertar o botão da forma correta. E aí vocês vão ensinar, ó, eu vou gerar teus primeiros R$ 10. Tá vendo como é que é? É, puf, apertar aqui, beleza. Ele sabe como que ele gerou os primeiros R$ 10. Daí depois que o cliente ele apertou uma vez, ele soube apertar uma vez, ele vai querer apertar várias vezes. Ele aperta um monte de vezes. Aí você vai engajar para ele o próprio resultado que você está gerando aí na fase de retenção, vai fazer com que ele aperte cada vez mais e queira mais. A máquina ela pode talvez quebrar de tantas vezes que ele apertou. Aí vai estar Uhum. lá o CS, entendeu que deu um problema, ok, vamos trocar. Ou então, antes de quebrar o CS, ele vai entender que aquela máquina você consegue apertar 100 vezes no botão. E aí ele vai perceber que de forma proativa que você já apertou 60 vezes. Então ele já vai lá, vamos trocar por uma máquina mais avançada, onde tu possa apertar 700 vezes, ou simplesmente vamos trocar aí uma Uhum. renovação de contrato, vamos supor, né? Uhum. Então aí quando ele fez essa troca, você fez um upsell, fez uma nova venda. Então aí ele cruzou de forma resumida, né, uma jornada de retenção. Então, nessa apertar o botão e gerar os primeiros R$ 10 e trocar a máquina, a gente cruzou uma jornada do cliente, desde do primeiro valor, né, que precisa ser Uhum. gerado, ensinar ele a apertar o primeiro valor gerado, ele apertar várias vezes sozinho a máquina e você trocar por uma mais potente. Então imagina se tivesse parado a máquina e ele não ia ter mais aquele dinheiro que ele poderia estar gerando com aquele tempo que a máquina estava ociosa. Imagina, Uhum. ele ia virar um cliente detrator, mas assim, ele tende a virar um cliente fã, um cliente que vai te indicar, porque ele vai ser um cliente feliz, vai ser um cliente satisfeito. Nesse início, né, o cliente entrou dentro da empresa, a gente então tem que se preocupar primeiro com a fase de adoção, que é o quê? Assistir o cliente, treinar o cliente para ele chegar no primeiro valor, beleza. Isso aí. Retenção é fazer o cliente se engajar e continuar usando de forma mais autônoma, né? Não é sem nenhum contato, mas ele continua utilizando isso Isso. e avançando no uso, certo? Isso. A retenção é onde se fortalece os nossos três pilares do conceito de CS, que é resultado positivo. Então, o que é engajar o cliente em termos de resultado positivo? É fazer ele apertar mais e mais Uhum. vezes. Aí, a Uhum. satisfação do cliente, porque daí você vai conseguir medir de forma mais eficaz a satisfação do cliente, porque a amostra é maior, vamos dizer assim, ele está apertando mais vezes, então ele está mais tempo, vai ficar mais tempo nessa empresa, você consegue ter uma amostra de forma mais fiel do que ele está sentindo, se ele está satisfeito ou não. Então se Uhum. fortalece também a satisfação do cliente e o relacionamento também se fortifica, porque ele já tem a confiança com o CS, por exemplo, com a equipe que está, enfim, à frente dele, ele já tem essa confiança pelos vários resultados que ele já teve. Então, aí, automaticamente, se ele já tem essa confiança, você domina a empatia, já conhece também melhor ele, vai se conectar melhor com ele dentro desse relacionamento, né? E aí Uhum. é um ciclo, fechando essa engrenagem. Então, a gente teve esses três pilares, e aí cliente com esse ciclo fechado, relacionamento aquecido, resultado positivo e satisfação percebida são as condições importantes para que você consiga fazer a expansão. A expansão ela surgiria em pauta numa rotina de realinhamento de expectativas, né? Então, por exemplo,
Eu estou frequentemente dentro da retenção, olhando expectativa versus resultado, Uhum. expectativa versus resultado, para sempre manter resultado Isso, positivo, satisfação percebida, né? isso, Essa rotina me ajuda também a ter um relacionamento aquecido legal. Só que daí no momento que a isso. gente vai sempre recalibrando essa expectativa, a gente vai chegar num ponto onde a gente vai perceber, cara, a tua expectativa agora, ela é além daquilo que a gente fez até aqui. Logo, a gente precisa dar um passo adiante, né? E aí Uhum, planeja com o uhum. cliente um novo realinhamento que leva a uma pós-venda, certo? Então essa que seria uma expansão Isso. natural. É claro que se falando numa jornada do cliente, ainda a gente deveria entrar em outros processos, como por exemplo a própria defesa, né? O advogado da sua marca, né? Os fãs da sua marca, Uhum, enfim. uhum, Essa jornada do cliente, ela tem algumas versões, né? Alguns autores eles vão apresentando de um jeito, outras empresas vão uhum, trabalhando ela de outras formas, mas no final das contas, o que você quer desse cliente? Você quer desenvolver ele, obviamente, para que ele, primeiramente, se sinta feliz em ter comprado de você, em segundo lugar, ele continue esse relacionamento com você, em terceiro lugar, ele expanda esse relacionamento com você, e em quarto lugar, ele advogue por você vendendo e indicando a sua empresa, né? Que você quer de fato que essa pessoa se torne uma fã da sua empresa, uma pessoa que ama a sua uhum. marca, né? Que seria, digamos assim, E- o grande ápice desse cume, né? Dessa jornada, que seria uma pessoa que quer ficar com você por uma lealdade muito mais profunda, um sentimento muito mais intenso que ele tem com uhum, a sua marca e que no final do dia ele não é uma pessoa que vende você por você, ele paga você e ainda vende você para todo mundo que ela conhece, e indica você sem que você uhum. peça muitas vezes, né? Então eu acho que esse aí seria o grande ápice E- dessa e- jornada. Isso aí. É, a jornada, ela, lógico que ela vai ter adaptações, né, para a empresa. E o bacana daí, falando já do meu curso, tem muitas dicas, muitos macetes que vocês vão poder aplicar na jornada, dentro da jornada. Então aqui a gente está falando de uma estrutura. A jornada ela vai ter isso, isso e isso. Mas no curso eu abro e o que que você deve fazer? Que botões você deve apertar dentro da jornada para fazer com que o cliente tenha tal comportamento, né? Então, Uhum. isso eu explico. Tem uma série de materiais que a gente vai ver dentro do curso que vai ajudar vocês a fazerem o cliente ele avançar dentro da jornada, não que ela seja linear, mas ir para o próximo estágio, né? E então isso tudo eu ensino no meu curso.